Olá, pessoal! Hoje eu estou gravando esse vídeo para você que já teve algumas aulas do gênero dissertativo argumentativo e você ainda não está familiarizado com a composição aí desse gênero, ou então você já se esqueceu de suas aulas, ou então faz tempo que você não estuda e não sabe do que se trata. Então são dicas assim básicas para que você possa montar o seu texto, escrever o seu texto quando isso for solicitado. Então imagina que seu professor pediu para que você faça um texto aí nesse gênero, dissertativo argumentativo, e você não sabe ainda muito bem como é a estrutura, como que você compõe esse texto. Então eu montei alguns slides com algumas dicas, um passo a passo, para que você possa aí montar a sua redação direitinho, sua dissertação. Então acompanhe aqui, eu vou compartilhar minha tela com você, para que você possa ver os meus slides. Então, aqui começamos dicas práticas para construir uma dissertação argumentativa. Começando pelo básico, o prática fica por minha conta, tá? Na minha opinião, eu vejo assim, mas se depois você discordar de mim, está tudo bem. Vamos primeiramente à estrutura. A estrutura desse texto se compõe de 3 partes: a introdução e a conclusão. A introdução, você contextualiza o assunto, como se você estivesse avisando o leitor do que você vai falar. E também você dá seu posicionamento, sua opinião a respeito dele, sem dizer na minha opinião, porque isso não é necessário. Em seguida vem a argumentação, que ela pode ser dividida em 2 ou 3 parágrafos. E a conclusão, em que você retoma a tese e propõe uma intervenção para amenizar ou até resolver esse problema, ou o problema que você está mencionando aí, se for uma redação para o Enem. Então, vamos imaginar um tema, para que a gente possa treinar aqui. Eu pensei nesse, os impactos da queda de vacinação na população brasileira. Eu vou compor um pequeno esquema do que eu vou falar na minha redação. Então, eu posso começar a pensar sobre o assunto exatamente com essa questão. Eu sei sobre isso. Eu sei que os pais estão deixando de vacinar seus filhos. De maneira geral, quando você vai fazer uma produção dessa, uma dissertação, você já recebeu alguns textos de apoio. É muito importante que você leia aqueles textos e com atenção, porque dali você já vai tirar informações que vão te ajudar a montar seu texto. A outra pergunta que você precisa se fazer é por quê? Por que os pais estão deixando de vacinar seus filhos? Então, algumas informações que eu já tenho de antemão é que os pais recebem informações erradas, falta de preocupação com as doenças e influências negativas. E a outra questão que você pode se propor é como resolver, mobilizando a população a voltar a vacinar as crianças. Então, agora, com base nessas questões, nessa forma bem simples de rascunhar o seu texto, você vai acrescentando outras informações, você vai complementando. Aqui eu tenho a introdução. Eu começo pelo tópico frasal, de uma maneira mais genérica. Mas o que seria tópico frasal? É essa primeira frase que você coloca no seu texto e que você vai, em cada parágrafo também, fazer um tópico frasal, essa primeira frase. Sabe-se que parte da população brasileira tem deixado de vacinar seus filhos. Então, observe que eu usei o verbo no presente do indicativo e na terceira pessoa, porque dessa forma eu deixo o verbo impessoal. Eu não me coloco, porque não é necessário usar primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. E para continuar esse parágrafo, a partir do tópico frasal, eu posso lançar mão de alguns conceitos.
Eu posso completar ele com uma situação da atualidade, com dados numéricos a partir de pesquisas, ou com a comparação com algum filme, livro ou série que eu esteja assistindo, referências históricas, como, por exemplo, a revolta da vacina, que tem tudo a ver com o tema. Então, isso vai depender do que você tiver em mente, que você lembrar no momento. Eu preferi, então, um acontecimento atual. Aqui, eu retomei o meu tópico e eu estou continuando aqui em vermelho. A frase postada recentemente pelo Ministério da Comunicação de que ninguém é obrigado a se vacinar causa um impacto ainda mais negativo quando sabemos que, por falta de informação, os pais estão expondo seus filhos ao risco. Então, aqui eu coloquei a informação que eu tenho. E não acabou, ainda não terminou o meu parágrafo de introdução. Eu ainda preciso definir a minha tese, que é uma frase contendo o meu parecer diante do problema. Então, aqui está todo o meu texto anterior e eu coloquei a minha tese assim. Assim, é importante que os órgãos públicos considerem o assunto com bastante seriedade e a população a procurar meios que os mantenham saudáveis, entre eles a vacinação em massa. Então, é isso que eu penso sobre o assunto e eu vou tentar defender esse meu pensamento aqui durante os outros parágrafos. Aqui eu tenho terminado a minha introdução. Vamos passar para o próximo, que eu já começo argumentando. Então, eu preciso desenvolver 2 parágrafos argumentativos no mínimo. E você pode pegar aspectos que você já utilizou na introdução. Então, você volta lá na introdução, vê o que você comentou lá e você desenvolve esses aspectos aqui na sua argumentação. Então, aqui eu coloquei falta de informação e responsabilidade dos órgãos públicos. O meu primeiro parágrafo argumentativo vai tratar disso e o segundo vai tratar disso. Primeiro parágrafo, então, eu monto meu tópico frasal. Não se esqueça. Uma das causas da queda das taxas de vacinação ocorre por falta de informação séria. Observem que eu comecei o parágrafo falando de causas. Essa é uma possibilidade. Agora, eu vou te mostrar como eu continuo. Eu fiz uma pesquisa, então eu imagino que você esteja em casa pensando sobre essa produção, como você vai fazer. Então, você pega e vai fazer uma pesquisa meio rápida, assim, uma breve pesquisa para você colher algumas informações sobre o assunto. Aí você pode me perguntar, mas e se eu já estiver lá fazendo a prova, eu já estou lá no meio do vestibular, fazendo o concurso ou tal? Bom, aí no caso, você pode pincelar algumas coisas do texto de apoio, sem copiá-lo. É importante que você saiba disso. Você não deve, em momento algum, copiar nada do texto de apoio. Você pode simplesmente se basear ali em algumas ideias que ele está te passando. Como eu fiz a minha pesquisa, eu encontrei algumas informações que eu coloquei aqui com o meu jeito de escrever, certo? É o meu estilo de escrita esse. A falsa sensação de que doenças como a poliomielite e o sarampo teriam sido erradicados provocou comodismo na população, fazendo com que se esqueçam de levar seus filhos para vacinar. Outro problema foi a divulgação nos últimos anos de que as vacinas estariam causando autismo, fato que já foi desmentido, mas continua causando medo em alguns pais. Então, essas duas coisas foram encontradas em pesquisas e são fatos reais. Você acha que você já terminou o parágrafo? Não, ainda falta um pequeno detalhe. Olha, tudo isso foi o que eu fiz até agora. Eu preciso colocar mais uma frase de conclusão. Dessa forma, é importante que a população receba orientação correta para que a vacinação seja efetiva e as doenças não voltem a aumentar o número de mortalidade infantil.
Se você pensar lá no tema, você vai lembrar que lá existe a palavra impacto, o impacto da falta de vacinação. Então, você observa que eu estou trazendo aqui alguns impactos. Olha, volte a aumentar o número de mortalidade infantil. Lá no meu segundo parágrafo argumentativo, vou fazer a mesma coisa. Vamos seguir aqui. Agora eu vou falar da postura do poder público diante do problema, como eu já havia mencionado. Olha, como lá no anterior eu falei uma causa, aqui eu estou colocando um agravante. Então lá eu tenho uma causa, aqui eu tenho um agravante. Um agravante é esse problema já complexo, é o descaso de parte do poder público. Então, esse é o meu tópico frasal. Lembra que eu fiz no primeiro, no segundo, agora estou fazendo o tópico frasal também no terceiro. Vou fazer no último também. Como eu complemento esse tópico frasal? Isso são assuntos que estão na mídia constantemente. Então, se você segue aí algum tipo de jornal, algum local que você tenha buscado informações, você vai se deparar com essa informação aqui. Uma postura negacionista por parte do governo federal tem gerado polêmica entre a população quando o próprio Ministério da Comunicação divulga que ninguém seria obrigado a tomar vacina. Tal fala põe por terra todo o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde ao longo dos anos, quando o Brasil foi considerado como um dos mais avançados programas de vacinação. Então, aqui nós complementamos o tópico. Lembre-se, não acabou. Temos que colocar uma última frase como conclusão. Ela está aqui. Assim, é importante que o Ministério da Saúde retome seu protagonismo na erradicação das doenças infecciosas, caso contrário, a população verá seu país regredir nesse quesito. Então, eu trouxe aqui mais um impacto da falta de vacinação. Agora, vamos ao último parágrafo, que é a conclusão, onde nós retomamos a tese e propomos uma intervenção que é um item obrigatório no Enem, não nos outros vestibulares que te pedirem dissertação argumentativa. Eu comecei o meu tópico dessa maneira. Observa-se, portanto, olha aqui, a conjunção conclusiva. Observa-se, portanto, que os pais estão deixando de vacinar seus filhos ou por falta de informação, informações erradas ou ainda falta de orientação correta dos representantes governamentais. Observe que aqui eu fiz uma paráfrase da minha tese. O que é paráfrase, professora? É você falar de uma outra maneira, de uma maneira parecida aquilo que você já falou lá na tese. Aqui, para você continuar a sua conclusão, você obrigatoriamente precisa responder algumas perguntas. Quem é o agente da ação? Qual é o órgão, a instituição que seria responsável por agir? Aqui eu tenho que é o Ministério da Saúde. O que ele deve fazer? Para que ele fará? Como? E, por fim, qual impacto essa ação causaria? Se você responder isso tudo, já te garante uma boa pontuação. Mas se você fizer ainda um detalhamento de um desses itens, a sua pontuação talvez seja a máxima. Eu vou te mostrar como eu fiz aqui no meu. Cabe ao Ministério da Saúde, responsável pelas campanhas de vacinação. Então, aqui eu fiz meu detalhamento. Em parceria com o Ministério da Comunicação, criar campanhas honestas e persuasivas que orientem a população a vacinar suas crianças. Só assim veremos o país livre de doenças infecciosas. Então, eu tenho o agente, Ministério da Saúde, tenho detalhamento, eu tenho como ele vai fazer, em parceria com o Ministério da Comunicação, eu tenho o que ele vai fazer, criar campanhas honestas e persuasivas, eu tenho o para quê, que é para orientar a população a vacinar suas crianças, e eu tenho o impacto disso. Nós vermos o país realmente livre de doenças infecciosas. Pessoal, se você conseguir seguir passo a passo, eu te garanto que você fará
um bom texto. Agora, deixa eu voltar aqui com vocês. E eu espero que você, então, faça aí a sua produção, que você consiga montar a sua dissertação argumentativa. Espero ter te ajudado nisso e até a próxima.